só complementando aí, agradeço a apresentação. Eu sou professora de Educação Básica na Rede Estadual de Ensino desde 2013 e também estou, desde 2019, como vice-diretora na Escola Estadual Antônio Figueira, aqui em Montes Claros, viu? E atualmente enveredei aí pelo caminho da graduação no curso de Biblioteconomia. E faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, que é fruto, né, também da minha pesquisa de mestrado. É uma honra estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês um pouco do que foi produzido aí ao longo desses 2 anos no programa de pós-graduação em Educação da Unimontes, que é o PPGE. Agradeço ao professor Renato pelo convite, também, né, por esse espaço de aprendizado, tendo aí a tecnologia hoje ao nosso favor. Bom, então, o objetivo da aula de hoje, né, é compartilhar com vocês reflexões sobre o ensino militar em Minas Gerais, com foco no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Montes Claros, a partir da minha pesquisa de mestrado. O título da minha pesquisa é o Colégio Tiradentes de Montes Claros, da origem como anexo 6, a consolidação da rede, e o recorte temporal é de 1964 a 2022. E falar do Colégio Tiradentes, né, de Montes Claros, implica em, pelo menos, trazer aqui para vocês uma breve contextualização do primeiro Colégio Tiradentes do estado de Minas Gerais, chamado de Ginásio Tiradentes. Ele foi fundado em 10 de novembro de 1949, com a autorização do coronel José Vargas da Silva, que o então comandante-geral da PM-MG, né, por meio da promulgação da Lei número 480, durante o governo de Milton Soares Campos. O idealizador, né, ou um dos idealizadores do Ginásio Tiradentes, segundo as nossas fontes de pesquisa, foi o Argentino Madeira. Quem foi Argentino Madeira? Ele nasceu em 1917, na cidade de Desterro de Melo, em Minas Gerais. Ele ingressou na Polícia Militar em 1937, durante o Estado Novo, né, como soldado em Barbacena, e percebeu ali que os policiais eles não tinham acesso ao colégio estadual, que na época era reservado às elites locais, né? Então, insatisfeito com o baixo nível de formação dos instrutores militares, ele começou a pensar aí na criação de uma escola voltada para a corporação e criou, então, a escola regimental, né? E, no caso, qual que era o objetivo da criação de um ginásio Tiradentes? Era o de oferecer a educação escolar, né, ginasial aos militares e aos dependentes dos militares, no caso, os filhos, né? Então, o ginásio Tiradentes, quando ele iniciou, foi provisoriamente, foi num espaço provisório, né? Não era um prédio próprio, era um prédio cedido, né, pela Polícia Militar, chamado de dentro do Departamento de Instrução, em Belo Horizonte, né? E de acordo com Costa Caldeira e Mendes, o primeiro diretor da unidade, ele foi o advogado e também professor Carlos Porfírio dos Santos, que ficou no cargo durante um breve período, ali no final de 1949 até o final de 1951, quando assume o posto o então tenente Argentino Madeira, após a sua habilitação em filosofia, né? Como eu falei para vocês, que é o idealizador. E Argentino Madeira, ele permaneceu no Ginásio Tiradentes como diretor durante 20 anos. E ele encerrou suas atividades no Colégio Tiradentes em 1971, devido aí à sua aposentadoria, né? Então, de acordo com Costa Caldeira e Mendes, a criação do primeiro ginásio Tiradentes, que foi o de 1949, lá em Belo Horizonte, que impulsionou a expansão de outros colégios Tiradentes pelo interior de Minas Gerais. Por isso que eu trouxe para vocês aqui brevemente um pouco da história do Colégio Tiradentes Argentino Madeira, lá em Belo Horizonte, por causa disso. Ele foi um impulsionador, foi lá em 1949. Então, o primeiro colégio que surgiu foi em 1963. E eles eram denominados de anexos. E por que que esses colégios, um colégio Tiradentes, ele foi parar aqui em Montes Claros? Por quê? Esses anexos que foram criados em cidades mineiras que sediavam um batalhão da Polícia Militar, né? Como é o caso aqui do nosso batalhão.
Então, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Montes Claros, aí vocês vão ver que eu vou falar aqui para vocês, CTPM Montes Claros, CTPM MOC, ou simplesmente CTPM, ele foi, de acordo com o SENA, instalado em 24 de janeiro de 1964, com o nome de Ginásio Tiradentes da Polícia Militar Anexo 6. E aí vocês podem perguntar por quê, né? Por que Anexo 6? É devido à sua dependência administrativa. Vocês lembram que eu falei inicialmente lá do Colégio Tiradentes de 1949, aquele primeiro? Então, havia ali uma dependência administrativa do Colégio de Montes Claros e outros colégios, né, denominados anexos, em relação ao Colégio Tiradentes Central. Então, hoje, o CTPM de Montes Claros, ele integra uma rede que conta atualmente com 30 unidades distribuídas pelo estado de Minas Gerais. É uma rede que cresceu muito, né, durante aí alguns anos. E aí eu trouxe para vocês 2 quadros, vou apresentar aqui o primeiro, que tem aí as cidades e o ano de instalação dos anexos pelo interior de Minas Gerais. Aí vocês podem ver, né, a partir de 1963, nós temos aí 1964, 1965, nós temos também 1966 até 2017. Então, até o momento que eu desenvolvi a minha pesquisa, não houve novas instalações de unidades de Colégio Tiradentes em Minas Gerais, né? Só que nós observamos que nós tivemos reformas e ampliações de unidades já existentes, como é o caso da unidade de Montes Claros. Então, a partir de 2017 não teve nova criação, mas teve ampliação. Hoje nós temos o Colégio Tiradentes aqui, que tem o ensino fundamental 1, né? Onde que é ali o batalhão da Polícia Militar, ampliou-se aquele espaço para atender o ensino fundamental 1. Bom, então, em Montes Claros, né, a primeira sede do ginásio Tiradentes da Polícia Militar foi no centro comercial da cidade, funcionou ali até mais ou menos 1991. Provavelmente vocês já viram esse prédio aí, uma arquitetura belíssima, né? Vocês já devem ter passado ali de frente, que funcionou a Polícia Florestal, Ambiental. E esse prédio ele está localizado na esquina da Rua Camilo Prates com a Rua Dom João Antônio Pimenta, né? Em uma área que é considerada de fácil acesso. Só que esse prédio, na época que o Colégio Tiradentes, né, se instalou ali, não contava com estruturas adequadas ao pleno funcionamento. Então, o que tinha? Algumas salas, né? Salas pequenas, de acordo com as fontes, né? Algumas salas inadequadas. Não tinha áreas específicas, né, para circulação de pessoas, para recreação de alunos, inexistência de qualquer espaço ali para funcionamento de órgãos de apoio, que seria supervisão, direção de ensino, e também contava com a interferência de ruídos, né, externos devido ao tráfego de veículos e de pessoas, porque estava localizado no centro da cidade. Claro, né, que provavelmente esse tráfego de veículos não era como é hoje, né? Na época, ali na década de 60, era muito menor, porém, levando em consideração que estava numa área central, poderia haver ali realmente interferência de ruídos externos, né, para quem tinha aula nesse local. Então, como vocês já devem ter percebido, né, a minha pesquisa ela é histórica, aí eu trouxe para vocês uma imagem desse antigo prédio. Esse prédio aí, ele não foi criado para ser instalado um Colégio Tiradentes. Ele é datado de 1923. Inicialmente, ele foi para abrigar o Fórum e a cadeia de Montes Claros. E na década de 60 que se instalou ali o Colégio Tiradentes, que por mais que tivessem as dificuldades, né, questão de estrutura, funcionou por quase 30 anos. Então, foi muito tempo mesmo de funcionamento. Bom, e uma figura muito importante na instalação de uma unidade em Montes Claros foi o tenente-coronel PM Georgino Jorge de Souza, que é o então comandante, né, do 10º Batalhão de Infantaria, atualmente o 10º Batalhão da Polícia Militar, o BPM, que desempenhou aí um papel proeminente na implantação, tornando-se o primeiro diretor da unidade de Montes Claros, tá? Então, essa aqui é a figura do
Tenente Coronel PM Georgino, que vocês já devem ter escutado falar aí em algum momento. Ainda sobre a antiga sede, né, com o passar dos anos, começou a enfrentar alguns problemas, principalmente porque o número de alunos foi crescendo. Então, imagina, né, o espaço já não atendia mais aquela demanda. Daí surge a necessidade de construir uma sede própria, que foi inaugurada lá em 1991. E essa sede própria, que é essa que eu mostro aí para vocês na imagem, provavelmente vocês também já conhecem, ela representa um marco importantíssimo na história do CTPM-MOC, né? Porque, além de resolver a questão do espaço, trouxe uma estrutura mais funcional, né? Uma estrutura mais adequada para o funcionamento da escola, só que não foi um processo fácil. Se vocês leram aí a minha dissertação, vocês observaram que tiveram alguns desafios pela frente, né? E de acordo com as fontes, teve muita busca por recursos, né? Muito esforço para conseguir colocar esse projeto de pé. Houve o engajamento da comunidade, houve o engajamento de empresas públicas e privadas, a participação de egressos contribuindo financeiramente, né, com a construção do edifício, né, do prédio, de prefeituras. Houve a colaboração dos próprios militares que, de fato, trabalharam em prol da construção do colégio. E também é importante destacar, né, a atuação do coronel Lázaro Francisco Sena, que foi o idealizador da construção da sede própria do CTPM, que é essa aí que eu apresento para vocês na imagem. Bom, então, diante dessa breve contextualização, né, sobre o Colégio Tiradentes, eu trago para vocês a questão que me levou a refletir e, consequentemente, a construir o meu problema de pesquisa, os objetivos da minha pesquisa e também a justificativa que dá sentido ali ao meu trabalho, né? Porque a questão que norteia o meu trabalho é quais os fatores sociopolíticos, educacionais e institucionais que determinaram a instalação e contribuíram para a consolidação do CTPM-MOC-MG na região norte mineira. Bom, esse estudo ele tem como objetivo geral historiar o processo de criação do Colégio Tiradentes de Montes Claros, Minas Gerais, desde a sua fundação, em 1964, analisando as mudanças ocorridas que culminaram na implantação da rede Tiradentes em 2017 até 2022, quando os efeitos dessa implantação puderam ser avaliados pelos docentes. E como todo pesquisador, né, pesquisadora, vocês serão, já estão sendo, muito provavelmente, tem lá suas motivações para desenvolver o seu estudo, né? E o que me motivou a escrever sobre o Colégio Tiradentes, primeiro porque o CTPM-MOC é uma instituição de relevância histórica e educacional para a região, né? Só o que nós observamos na época? Que havia uma carência, né? Havia uma carência de estudo detalhado da história e da organização dessa instituição. Então, a pesquisa ela é justificada primeiro pela necessidade de preencher essa lacuna na historiografia. E, para além disso, né, eu sou aluna egressa do CTPM, então eu percorri minha trajetória educacional desde a antiga quinta série do ensino fundamental, que atualmente nós chamamos de sexto ano, até o terceiro ano do ensino médio no Colégio Tiradentes. Então, minha trajetória pessoal e acadêmica, ela orientou a escolha do meu tema de pesquisa. Mas é muito importante, tá, destacar aqui para vocês que, por mais que a minha escolha, né, ela tenha sido orientada pela minha vivência dentro do Colégio Tiradentes, a minha pesquisa vai transcender expectativas pessoais. Por quê? Porque ela é pautada no uso de diversos tipos de fontes, porque são as fontes que eu trago para o meu trabalho que vai conferir ao meu estudo confiabilidade, né? Então, é a partir da utilização dessas fontes diversas que eu faço que é possível compreender, né, quais as transformações que o colégio passou, quais são as forças sociais, as forças políticas, as forças econômicas que influenciaram o colégio, mas que também tiveram influência do colégio na época, né, da sua criação e também posterior, né, do seu desenvolvimento. Então, ao realizar essa pesquisa sobre o Colégio Tiradentes de Montes Claros, eu parto do entendimento, né, de que estudar uma instituição escolar não se limita a contar sua história. Eu não vou simplesmente chegar aqui e narrar para vocês os fatos de maneira isolada, né?
E Barros, ele ressalta, né, que esse processo de pesquisa, ele envolve reconhecer que nossas escolhas dialogam não apenas com os nossos interesses pessoais, mas com questões também muito mais amplas da sociedade, né? Então, compreender a trajetória do Colégio Tiradentes é também compreender parte da história da educação no Brasil, e especialmente no contexto da história das instituições escolares. E é com esse olhar, né, atento do pesquisador que, ao adentrar, né, o interior de uma instituição escolar sob a perspectiva do historiador, que empreende-se, né, uma busca pelas origens daquela instituição, né, pelo desenvolvimento dessa escola, pelas transformações que ocorreram no Colégio Tiradentes no decorrer dos anos, levando também em consideração quais são os contextos sociais, culturais, quais são os contextos econômicos, políticos, educacionais, nos quais essa instituição ela surgiu e ela também desenvolveu, bem como as relações que se estabeleciam ali entre os indivíduos no contexto escolar. Então, é muito mais do que simplesmente narrar fatos históricos, né? E esses elementos, eles são importantes porque eles fornecem um pano de fundo essencial para compreender como que a instituição ela foi influenciada pelas expectativas, pelas necessidades e também pelos desafios da sociedade ao longo do tempo. E para realizar essa pesquisa, né, nós utilizamos fontes de diversos tipos, então aqui eu já entro na parte da metodologia, né, que inclui as fontes orais, que foram produzidas sob a perspectiva da história oral temática. Eu realizei entrevistas, né, com servidores da escola, com ex-servidores, com egressos da instituição, com alunos do CTPM-MOC. Adicionalmente também, né, sem estabelecer hierarquia entre essas fontes, nós consultamos documentos oficiais, como o regimento escolar da rede CTPM, nós estudamos o documentário Rede Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós também nos dedicamos aí ao estudo do boletim interno especial que foi cedido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Nós nos apropriamos ali de conhecer o código de ética do aluno, né, o regulamento de uniformes e insígnias do CTPM. Nós também tivemos acesso às fontes iconográficas que estavam disponíveis em acervos digitais, como o site da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social, que é da Polícia Militar, que é o site da DEAS, o site da Polícia Militar, o site do Colégio Tiradentes, e também nós tivemos acesso a fotografias que foram fornecidas à pesquisa por egressos, por ex-servidores da instituição, por servidores também da instituição. Então, a minha pesquisa, que é a minha dissertação, né, ela é composta de artigos, que é um formato novo, vocês terão acesso a isso depois, ou então quem, inclusive, fez a leitura percebeu que são 3 artigos, todos esses artigos aí que compõem a dissertação trouxe um trabalho com uma variedade de fontes, que é o que vai conferir aí essa confiabilidade no meu estudo. Então, por esse motivo, né, é importante destacar que, por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, como eu falei para vocês, né, o trabalho com a história oral consiste em entrevistas com pessoas que fizeram parte daquele lugar, né? É uma pesquisa que envolve seres humanos. Então, esse estudo, ele seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução 510 de 2016, que é do Conselho Nacional de Saúde, né? Comitê de Ética, e também foi uma pesquisa aprovada por esse comitê pela Universidade Estadual de Montes Claros, que é o que garante também mais confiabilidade ao estudo. Bom, no que diz respeito às contribuições acadêmicas, né, sobre o Colégio Tiradentes, destaco aqui para vocês a relevância de algumas referências para o embasamento teórico do meu artigo, para um direcionamento. Provavelmente, aí, quem acompanhou o professor Renan já deve ter escutado ou lido, né, sobre a tese de Oliveira, que ela é intitulada Leituras, Valores e Comportamentos, Práticas Escolares no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Uberaba, Minas Gerais. E essa tese, ela vai trazer algumas análises, né, das práticas escolares na instituição, no CTPM de Uberaba. Também o livro, que um dos autores é o próprio professor Renan, que é o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, 70 anos de História e Memórias,
que é de Costa Caldeira e Mendes, né? E esse livro ele é muito importante porque ele vem trazer uma visão abrangente da história geral do Colégio Tiradentes, traz também ali alguns breves históricos, né, das 30 unidades de CTPM no estado de Minas Gerais. Então, é uma obra que é importante, né? É uma importante referência para a compreensão das principais transformações que aconteceu no Colégio Tiradentes, né? Para a contextualização histórica também dessa instituição. E uma outra importante referência é o livro História do 10º Batalhão da Polícia Militar de Sena. Sena foi o que eu falei para vocês mais cedo aqui, que um dos idealizadores da construção da nova sede, né, que é o Lázaro Francisco Sena, e ele dedica ali algumas páginas à história do Colégio Tiradentes, porque mesmo que o livro, né, essa obra, venha retratar a história do 10º Batalhão, é impossível desassociar a história do Colégio Tiradentes com a história da Polícia Militar. Então, ao explorar, né, diversos aspectos da história do Colégio Tiradentes, essas referências aqui, elas foram muito importantes, né, muito significativas para o desenvolvimento do meu trabalho. Bom, então, diante do tema, né, que o professor Renar me propôs, que é o ensino militar de Minas Gerais, o caso do Colégio Tiradentes da PM-MG. Muito bom, professor. O professor Renar falou aqui que esse livro, inclusive, ele está atualizando e que sairá a 2ª edição. Excelente. Gente, foi um livro que, se eu tivesse com ele aqui, eu ia mostrar para vocês. Eu li da primeira até a última página. Foi a principal leitora dessa obra. Muito bom mesmo, viu? E aí, diante desse tema que o professor Renan me passou, né, que é o ensino militar de Minas Gerais, o caso do Colégio Tiradentes da PM-MG, a minha proposta hoje é apresentar um recorte da minha pesquisa, né, focando principalmente no Colégio Tiradentes de Montes Claros. Então, nós fizemos aqui, inicialmente, contextualizar, né, a história da instituição. Eu trouxe para vocês também os principais aportes teóricos que embasaram meu estudo. E agora eu vou compartilhar com vocês os recortes dos 2 primeiros artigos, tá? E aqui eu trago alguns elementos que ajudam a compreender como se deu a consolidação do Colégio Tiradentes, as práticas desenvolvidas nessa instituição, alguns desafios e como que essa escola se insere no contexto mais amplo da educação no Brasil. Então, o primeiro artigo da minha pesquisa, ela é intitulada Grades Cerradas, Escola Aberta, a trajetória do Colégio Tiradentes de Montes Claros, e o recorte temporal é de 1964, que é o ano que o colégio ele foi fundado, até 2017, que é quando teve a Rede Tiradentes, né? Só que a partir da Rede Tiradentes, eu já falo no artigo 3, então não vou contemplar aqui com vocês agora. Nós só vamos ficar nos artigos 1 e 2, tá? E qual que é o objetivo desse primeiro artigo? Analisar os fatores sociopolíticos e institucionais envolvidos na criação, instalação e desenvolvimento do Colégio Tiradentes de Montes Claros, desde o anexo 6 até sua reestruturação com a implantação da Rede Tiradentes em 2017. Para isso, eu organizei o artigo em 5 sessões, né? Essas sessões, elas dialogam, se articulam. Primeiramente, eu trago o panorama histórico do município de Montes Claros, é fundamental, principalmente para compreender, né, o contexto local onde que essa escola foi implantada. Meu objeto de estudo, que é o Colégio Tiradentes, ele está localizado em Montes Claros. Na sequência, eu analiso, né, o contexto sociopolítico que possibilitou a criação do Colégio Tiradentes aqui em Montes Claros. Depois eu trago um breve histórico do primeiro Colégio Tiradentes, que é a Unidade Argentino Madeira, em Belo Horizonte, que eu falei para vocês brevemente. A Unidade Argentino Madeira é uma referência, né, e um modelo para as demais unidades do Estado. E a seguir, aprofundo na história específica ali do Colégio Tiradentes de Montes Claros, né, percorrendo suas transformações ao longo das décadas, para então falar sobre a criação da nova sede como um marco importante na trajetória da instituição. Bom, e qual foi o contexto em que o CTPM ele foi criado?
né? 1964, então na década de 60, aqui em Montes Claros. E quando nós analisamos, né, a década de 60 aqui na cidade, em Montes Claros ou no país, nós percebemos um cenário de transformações, né? Em Montes Claros, nós temos o crescimento populacional, que é impulsionado aí pela chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Nós temos o fortalecimento da cidade como polo regional, com mais de 100 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE, que foram fundamentais para a consolidação de serviços, né, na área de saúde, na área de educação e também na área do comércio. E nesse contexto surgem investimentos importantes aqui em Montes Claros, como a criação da FUN, que é a antiga Unimontes, a Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior, e também da Faculdade de Filosofia, para atender ali a uma grande demanda, né? Há uma crescente demanda por qualificação profissional e também por desenvolvimento local. E é justamente nesse ambiente, né, de expansão urbana, de expansão econômica e social que se insere a criação do ginásio Tiradentes. Então, a instalação do ginásio é para atender ali uma demanda da corporação militar por escolarização, mas também dos dependentes dos militares. Só que é importante a gente destacar o seguinte, que naquela época não se havia tantos dependentes de militares assim. Então, muitos civis, eles tiveram aí a oportunidade de estudar no ginásio Tiradentes. Só que com o tempo essa demanda foi aumentando. E aí o cenário hoje ele é completamente diferente, né? Hoje, para você entrar no Colégio Tiradentes, é necessário você se submeter a um processo, né? A inscrições. Isso, essa demanda ela é grande tanto para civis como também para filhos de militares. Então, assim como surgiam, né, instituições de ensino superior, também se fazia necessário fortalecer, nessa época, a educação básica, no caso, a criação de escolas. E é nesse contexto que surge o modelo de ensino militarizado, que é representado aí pelo Colégio Tiradentes, tá? E o regime militar no Brasil, ele instituiu uma reorganização estatal, né, buscando centralizar e também fortalecer o controle das instituições. Então, é importante observar que esse contexto ele não se resume apenas ao desenvolvimento econômico e urbano da cidade, mas reflete, né, um cenário político do país naquele momento. E, inclusive, nós temos Oliveira que fala, né, que as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, como a própria Polícia Militar, passam a ter uma atuação ainda mais presente, não só no campo da segurança, mas também no campo social e especialmente na educação. Então, isso se traduz, por exemplo, na expansão dos colégios Tiradentes em Minas Gerais, né, que nesse período se consolidam como instituições que, além de oferecer o ensino formal, também difundem uma cultura militar diretamente alinhada com os projetos de ordem, de disciplina, de formação moral, que estavam muito presentes nas políticas públicas da época. Então, ao pensarmos, né, na criação do Colégio Tiradentes, aqui de Montes Claros, é fundamental entender que ele não surge de forma isolada. Na verdade, ele é reflexo direto, né? Ele é um reflexo ativo do contexto histórico, social, político, educacional do Brasil na década de 60. E segundo Oliveira, esses colégios, tanto da capital, né, quanto também dos anexos, como é o caso de Montes Claros, eles assumem um papel que vai além do ensino formal. Então, esses colégios, eles passam a ser espaços de reprodução dos valores militares, muito alinhados, né, aos ideais daquele momento histórico, como a exaltação da pátria, né, da família, da disciplina e da ordem, associados também a uma formação moral. Segundo Oliveira, né, essa não é uma formação neutra, estando alinhada ao projeto de sociedade que se buscava construir naquele período. Bom, e um outro ponto que merece destaque é também o cenário normativo, né, quando o Colégio Tiradentes ele foi criado, uma legislação educacional que orientava todas as instituições de ensino no Brasil, inclusive os colégios militares. Aí nós temos nesse contexto, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, mas não é essa que nós conhecemos, a de 96,
SA 4024, de 1961, que foi um marco muito importante, né, porque ela organiza formalmente os níveis e as etapas da educação no país. E é interessante destacar, né, que além de seguir essa legislação nacional, o Colégio Tiradentes, ele também estava submetido às diretrizes administrativas e pedagógicas da própria Polícia Militar. Então, tinha-se lá o Comando Geral de Belo Horizonte, né? E tinha-se aqui a Delegacia Regional de Ensino, que hoje nós chamamos de Superintendência de Ensino, né? Ou seja, então o CTPM, ele se posicionava em uma dupla lógica, né? Por um lado, seguia as normas do sistema educacional brasileiro, por outro, cumpria também os preceitos internos da Polícia Militar, que traziam ali um forte peso na construção da identidade da escola. E é justamente esse modelo peculiar, né, de organização que torna o Colégio Tiradentes diferente de outros colégios públicos do Estado, né? Porque o Colégio Tiradentes, ele é um colégio público, ele é mantido pela Polícia Militar, né, através do Estado. E para Oliveira, o referido colégio, ele não apenas se destaca por sua natureza sui generis, mas também por se tratar de um educandário militar, com um modus operandi específico e um hábitos com duas faces, que é a pedagógica e a militar, né? E eu trouxe para vocês aqui o que significa esse hábitos na concepção de Bourdieu, né? Para Bourdieu, o hábitos específico, ele é entendido como disposições internalizadas que configuram práticas, percepções, comportamentos resultantes das interações sociais e experiências vividas ao longo do tempo. Então, segundo Costa, Caldeira e Mendes, né, o educandário, que é o Colégio Tiradentes, ele conta com duas direções. Tem a direção administrativa e a direção pedagógica, né? A direção administrativa, ela corresponde à face militar. Ela é gerida pelo comandante do batalhão ou pelos chefes de Estado-Maior, né? Já a direção pedagógica, ela é conduzida por um servidor da escola, que normalmente é o professor ou o especialista do Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica, né? Além disso, tem-se também o comandante do CTPM, que é o responsável direto pela unidade designada, né? E ele está subordinado ao diretor administrativo da instituição. Então, essas duas faces da gestão, né, a pedagógica e a administrativa, elas coexistem e elas influenciam as interações e dinâmicas dentro da instituição de ensino, né, refletindo sua natureza híbrida, como uma escola que combina práticas, abordagens, métodos vinculados a uma educação formal, que é essa que nós conhecemos, com características específicas do ambiente militar, como cerimônias cívicas diárias, a ênfase na disciplina, né, a obrigatoriedade do uso completo do uniforme, entre outros aspectos aí característicos do CTPM. E uma outra alteração normativa, eu falei inicialmente para vocês, né, que o colégio ele era chamado de Ginásio Tiradentes, não foi isso? E hoje nós o conhecemos como Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. E essa é uma alteração que foi feita através da Lei Estadual número 4.941, de 1968, onde o Ginásio Tiradentes ele passou a denominar-se Colégio Estadual Tiradentes da Polícia Militar. Só que teve a supressão, né, a posteriori desse termo estadual, com a inclusão de Minas Gerais, e ficou o nome do colégio como nós o conhecemos atualmente, né? E essa alteração, ela não foi apenas para o Colégio Tiradentes, ela foi para todos os estabelecimentos de ensino médio ou estabelecimentos, né, que ministrassem curso de primeiro ou de segundo ciclo e estavam ali mantidos pelo Estado. Bom, pessoal, eu estou vendo algumas perguntas de vocês aqui, aí eu vou dar continuidade, ao final nós vamos conversar, tá bom? Podem colocar aí as perguntas de vocês. Bom, até aqui, né, nós entendemos como que o contexto político, o contexto social e educacional da década de 60, bem como a própria legislação, elas contribuíram para a criação e também para o funcionamento do Colégio Tiradentes de Montes Claros, né?
Mas, afinal, como que tudo isso que nós falamos aqui, ela se materializava no dia a dia da escola, né? Que práticas educativas, culturais, disciplinares eram implementadas? É sobre isso que a gente vai falar agora aqui, olhando para o funcionamento concreto, né, desse modelo de escola que articula de maneira muito particular, né, os campos da educação e, ao mesmo tempo, da cultura militar. Bom, inclusive, as práticas pedagógicas foi objetivo, né, do meu segundo artigo, que consiste em investigar as práticas educativas do Colégio Tiradentes entre 1964 e 2022, considerando suas transformações, permanências e os contextos sociais, políticos e institucionais envolvidos. E aqui nós trouxemos uma discussão sobre o hábitus militar, né, sua influência na educação, a partir dos estudos de Souza, e Souza nos traz o conceito de militarização. E o que vem a ser essa militarização? É entendido como a incorporação de práticas de natureza patriótica e cívico-militar no contexto educacional. Então, se nós formos aplicar, né, esse conceito ao CTPM, a militarização da educação, ela pode ser entendida como um processo de adoção de valores, né, de práticas militares, manifestos principalmente por meio de uma disciplina rígida, da hierarquia, né, do patriotismo, que são características intrínsecas ao ambiente militar, como, por exemplo, ao quartel, né? Então, é a incorporação dessas práticas dentro da escola, dentro do colégio. Bom, e aí nós fizemos o estudo da proposta pedagógica, né, do CTPM, e seguindo princípios que orientam a proposta pedagógica e a base institucional da PMMG, o Colégio Tiradentes, lá em seu artigo 10º do Regimento Escolar, tem como os valores, né, a disciplina, a ética, a hierarquia, a justiça, a lealdade, a representatividade, a responsabilidade e o respeito. Então, esses valores, né, embora sejam fundamentais para todas as instituições de ensino, sou professora da educação básica, estou numa escola também do Estado, ainda assim, são questões que podem gerar diferentes perspectivas, né, e incentivar debates no âmbito educacional. Por exemplo, a forma como a disciplina é aplicada, a forma como a ética é ensinada, ela pode variar entre contextos escolares, né? Então, a ênfase em uma estrutura hierárquica rígida, ela é fundamental para a organização interna do colégio, tá? Mas, ao mesmo tempo, também levanta questões sobre a autonomia, sobre a participação dos estudantes na tomada de decisões. Então, é um tema sensível, complexo e que, de fato, pode gerar debates no âmbito educacional mesmo, tá? Bom, além dos princípios e valores, né, que orientam a educação no CTPM, a instituição reforça sua identidade por meio de uma forte representação simbólica. E essa representação, ela é detalhada no regimento escolar, especialmente em seu capítulo 4, que trata dos símbolos e também dos uniformes, né? E de acordo com o documento orientador, esses elementos, eles são de suma importância para a construção e manutenção da identidade organizacional do colégio. E o que se entende por símbolos dentro do Colégio Tiradentes, dentro da instituição? São os hinos, né? São as bandeiras, o uniforme, a ritualística, a estética militares, né? Além disso, esses símbolos, eles são fundamentais também para projetar a identidade do CTPM para além do ambiente escolar. Então, muito provavelmente, eu imagino que algum de vocês aqui já tenham assistido a algum desfile do Colégio Tiradentes, principalmente do 7 de setembro, né? Então, nós temos aí os desfiles cívicos, em que os alunos, eles marcham uniformizados, né? Eles entoam hinos, exemplificam ali, através desses desfiles, a ritualística, né? E essa ritualística, ela comunica a força de seus valores à comunidade externa. Então, esses momentos, eles reforçam, né, o respeito à hierarquia e ao patriotismo, não apenas dentro da instituição, mas também em sua representação pública, contribuindo para a construção de sua reputação perante a sociedade.
E aí as práticas cívico-militares, né, elas são parte integrante da rotina diária dos alunos. E aí nós temos a figura 6 que eu trouxe aqui para vocês, revela um momento cívico no Colégio Tiradentes. Os alunos, eles estão em formação, estão enfileirados, né, em posição de sentido para a entoação do hino nacional. À frente tem-se ali o xerife da turma, ele organiza essas filas para o hasteamento da bandeira, né, e para o canto do hino. E essa cerimônia, ela destaca o caráter disciplinado e também padronizado da formação militar, reforçando a hierarquia e os valores institucionais. Então, ao analisarmos nessas práticas educativas relacionadas à militarização do CTPM, nós percebemos que a instituição era permeada por valores, né, por rituais, símbolos, que refletem a influência militar em diversos aspectos da vida escolar do estudante. E são algumas dessas manifestações: o regimento escolar, né, os uniformes, a entoação dos hinos, as próprias atividades esportivas também, que consistem em práticas que influenciam na rotina diária dos estudantes e também que contribuem para a formação de sua identidade e de seus valores. E aqui é importante, né, nós refletirmos que o Colégio Tiradentes, ele se estrutura sobre esses valores, né? Quando o aluno, ele entra para o Colégio Tiradentes, a sua família, ela é cientificada de como que o colégio ele se estrutura, o que se espera de um aluno do Colégio Tiradentes. Então, ele se estrutura nesses valores: disciplina, na ética, na hierarquia e no patriotismo. E esses princípios, né, sem dúvida, eles contribuem para um ambiente organizado, com foco no desenvolvimento da responsabilidade e do comprometimento dos alunos, mas, por outro lado, isso também pode gerar discussões, né, principalmente no campo educacional, em relação à ênfase que é dada na hierarquia, na ênfase que é dada na disciplina, de que maneira que essa ênfase ela pode impactar na autonomia, no senso crítico, né, na participação ativa dos estudantes no processo educativo. Tem algumas perguntas aqui. Boa noite, Ana Paula. Qual seria a função do xerife da turma? É a primeira vez que ouço o termo. Nós vamos falar, viu, Maria Vitória? Nós vamos falar sobre isso também. Bom, e aí eu no artigo 2 trago também, né, algumas discussões de alunos do Colégio Tiradentes, de egressos da instituição e de servidores, mas vai ser pauta para uma outra aula, né, tendo em vista aí o nosso tempo, mas eu posso trazer para vocês aí de que maneira que a instituição ela influencia, né, de que maneira essas práticas influenciam tanto na formação pessoal quanto também profissional desses estudantes, tá? Então, para fechar, ao longo dessa apresentação, nós podemos compreender, né, que a criação do Colégio Tiradentes de Montes Claros não é um evento isolado. Quando nós falamos de instituição de ensino, ela não foi criada de maneira isolada dentro da sociedade, né? Mas sim é fruto de um contexto histórico, né, de um contexto político e social muito específico. A década de 60, ela marcou, sim, um período de grandes transformações na cidade, né, no país, na própria estrutura educacional brasileira. E o CTPM, ele nasce, portanto, como reflexo desses dois grandes movimentos, né? De um lado, o avanço da urbanização e da busca por qualificação profissional na região, né? De outro, a influência do regime militar, que fortaleceu a presença de instituições militares também dentro do campo educacional. Nós percebemos que os valores da disciplina, da hierarquia, do patriotismo, da ordem, não são apenas diretrizes administrativas, né, mas elas são elementos que influenciam a cultura escolar, as práticas educativas e também as práticas pedagógicas do CTPM. Mais do que isso, né, essa conversa de hoje, ela nos convida a refletir, né, sobre como diferentes modelos educacionais, elas influenciam a formação dos estudantes, seja no ponto de vista acadêmico, quanto também no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social e profissional.